Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gardênia e hoje eu trago para vocês mais uma aula de história que a gente irá estudar o capítulo 6, que tem como tema o Egito Antigo e o Reino de Kush, certo? Esse tema ele dá início na página 90 e irá até a página 105. Para a compreensão melhor de vocês, tá bom? Para que vocês possam compreender melhor esse capítulo, que ele é um capítulo bem extenso, certo? A tia irá colocar um vídeo, tá bom? Então vamos lá. O Antigo Egito. A história da sociedade egípcia remonta a milhares de anos atrás, entre 6.000 e 4.000 a.C., na África, quando várias tribos se tornaram sedentárias e ocuparam as margens do rio Nilo, formando assim aldeias de camponeses. Essas se transformaram em cidades no decorrer do tempo e posteriormente formaram dois reinos, o Alto Egito, localizado ao sul do Nilo, e o Baixo Egito, localizado ao norte. Por volta do ano 3000 a.C., o faraó Menes do Alto Egito dominou o Baixo Egito e a unificação dos reinos formou um império sob o comando de um único rei. A religião no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado por Ra, o Sol. No início, o universo não existia. No lugar dele havia o Nun, uma espécie de grande massa de água inerte que simboliza o nada. Desse Nun surgiu o Sol, Ra. Ao cuspir no chão, ele deu origem ao deus Shu, o sopro, e à deusa Tefnut, o calor. Esses deuses se uniram e criaram Geb, a terra, e Nut, o céu, que por sua vez tiveram 5 filhos, Osíris, Ísis, Horus, Sete e Néftis. Na sequência, nasceram os outros deuses, e mais tarde surgiram os homens. Tote, o deus do conhecimento, por exemplo, nasceu do crânio de Ra. Anubis, o deus da mumificação, era filho de Osíris com Néftis. Os faraós representavam os deuses na terra, porque eram considerados seus descendentes. Nas pinturas e esculturas egípcias, aparecem com uma barba postiça, um cajado e uma coroa branca e vermelha, ou uma espécie de touca, que cobria quase todo o cabelo. Pirâmides. As pirâmides eram túmulos dos faraós e foram construídas por ordem de alguns deles. As 3 maiores pirâmides são chamadas pelos nomes dos faraós que ordenaram sua construção: Quéops, Quéfren e Miquerinos. Perto dessas construções há uma esfinge, um monumento grande com cabeça de homem e corpo de leão. Os egípcios acreditavam que a esfinge protegia as pirâmides. No Egito Antigo, muitas pessoas eram mumificadas quando morriam. Isso acontecia para que o corpo fosse preservado para a vida eterna no paraíso. Após a mumificação, os corpos eram depositados em sarcófagos e depois sepultados em covas nas rochas. Os sarcófagos dos faraós eram decorados com muitas pedras preciosas e com muito ouro. Em cima de cada um deles era colocada uma máscara que representava o faraó. Os egípcios também construíram vários templos que eram considerados as casas dos deuses. Em 1822, o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos, que são facilmente encontrados nas paredes das construções antigas. Essa descoberta foi um grande avanço para as pesquisas a respeito dessa sociedade, pois assim estudiosos conseguiram saber mais sobre como era o modo de vida dos egípcios há milhares de anos. O interesse era tanto que foi criada a egiptologia, uma ciência que estuda exclusivamente o Egito Antigo. Outros povos do Nilo. Há milhares de anos, outros povos, além dos egípcios, viviam nas proximidades do rio Nilo, e alguns deles formaram diferentes reinos. Reino de Kush. Na região da Núbia, por volta de 2500 a.C., foram formadas aldeias, cujas populações eram constituídas de camponeses, pastores, artesãos e comerciantes. Com o decorrer do tempo, as aldeias se transformaram em reinos. Um desses reinos foi o de Kerma, que foi anexado ao território egípcio. Em razão da crise política do Império Egípcio, Kerma se tornou independente, dando origem ao reino de Kush.
Por volta de 747 a.C., os cuxitas dominaram o Egito e uniram os dois reinos. Contudo, com a chegada dos assírios, povos da região da Mesopotâmia, os reis cuxitas foram expulsos do local. Ao retornar para a Núbia, passaram a administrar a região, tendo como base a cidade de Napata e, posteriormente, a cidade de Meroe. Além das trocas comerciais entre as regiões da Núbia e do Egito, ocorreu um intercâmbio de elementos culturais entre esses dois reinos, o que pode ser percebido na arquitetura e nas crenças religiosas. As cidades cuxitas eram conhecidas pelas suas riquezas, constituídas de metais preciosos como ouro e demais mercadorias exportadas, por exemplo, peles de animais, marfim e pedras preciosas. As cidades também eram importantes centros de produção de artesanato e comércio interno. O governante em Cuxi. Em Cuxi, os reis eram escolhidos por meio de uma eleição disputada entre parentes do rei. Os reis eram considerados filhos adotivos dos deuses e por isso também responsáveis por criar as leis que a população deveria seguir. Reino de Axum. Bom, pessoal, a nossa aula ela fica por aqui. Espero que esse vídeo, ele possa ajudar a vocês a compreender melhor sobre esse assunto, tá bom? Então, bons estudos, fiquem todos bens, tá bom? A tia irá colocar a atividade, no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida é só chamar a tia no PV, tá bom? Um forte abraço e um beijo da tia Gardênia.